Configuração inicial. Essa parte é bastante simples, pessoal. Basicamente, a gente vai ter a parte de relatório, de agenda e de configuração. Na configuração, eu tenho só a inserção dos arquivos de SD. É super simples. Se você tiver isso disponível, insere na ferramenta, vai ficar salvo no notebook e, quando ocorrer um diagnóstico estendido, a ferramenta vai ter a capacidade de fazer a interpretação. Parte de agenda. A ideia aqui é tornar a execução em campo muito rápida. Então, na agenda, o analisador permite você cadastrar clientes e empresas ou técnicos que estão executando esse serviço. Então, para aquela mesma estação de engenharia ou para aquele mesmo notebook da equipe de manutenção ou da equipe de engenharia, alguma coisa do tipo, você ter, ou da instrumentação, você ter todo mundo cadastrado. Para clientes finais, eu posso cadastrar no lugar de cliente as redes que eu vou analisar, no lugar de empresa executora, os técnicos da empresa que estão utilizando o analisador. A ideia aqui é que na geração de relatório eu não precise ficar escrevendo todas as informações novamente. Eu só posiciono para escrever aquelas informações úteis para análise e ganho tempo em campo. Feito isso, eu venho aqui, pego os clientes salvos, empresas executoras salvas, seleciono, coloco aqui um logo se quiser, mas se já colocou na agenda não precisa, declaro aqui se está conforme ou não, se você quiser, e vejo quais relatórios eu quero emitir. Meio físico DP, meio físico PA e protocolo. Basicamente é isso. Aqui é um relatório que é entregue, muito comumente entregue, em certificações de rede e análise. Tá? Esse é um relatório que tem tudo que foi detectado na análise da sua rede. Agora falaremos um pouco da análise de protocolo. Na análise de protocolo, nós iniciamos com a aba do TS Expert. O que é o TS Expert? Isso é um sistema especialista desenvolvido pela Tola de Souza com o intuito de capturar as informações, comparar e analisar e te entregar uma lista de eventos. Tá? Aqui ele entrega uma lista de ação, basicamente uma lista de ação para as equipes de manutenção. Então ele lista todos os eventos que foram detectados, e aqui a gente está falando ainda primeiro da parte de protocolo, tá? Então a parte lógica da rede, todos os eventos que foram detectados. Nas ações vem uma sugestão de correção daquele tipo de problema e quando e onde isso ocorreu. Aqui fica bem direto, posso exportar essa lista de ação e eu vou ter um PDF, eu vou ter um relatório em PDF separado. Pessoal, aqui diferente do relatório que a gente falou agora há pouco, a lista de ação só tem aquilo que tem de problema. Se eu cheguei numa rede e não tem nada de problema, nenhuma retentativa, nenhuma falha, nenhum erro de configuração, ninguém ausente, nenhum escravo crítico, eu não tenho o que exportar. Ela não tem problema, porque eu não tenho ações a serem tomadas numa rede que está ok. Aqui não é o relatório que vai ser salvo numa certificação de rede, porque aqui é uma documentação já filtrada e trabalhada para você tomar uma ação de manutenção. Depois a gente passa para o resumo. O resumo, aqui eu dou play na ferramenta, ele começa a fazer a captura. Depois de algum tempo, feita a leitura da comunicação Profibus, eu identifico quantos mestres tem na rede, quantos escravos, quantos equipamentos estão online, quantos equipamentos estão ausentes. Mestres, lembra daquele slide? Mestres aqui, classe 1 e classe 2. Quantos escravos, os dispositivos que estão na linha de frente, na ponta. Online. Online são os dispositivos que estão na rede, mas não trocam dado com a CPU. Eventualmente é uma gaveta reserva ou um equipamento que já foi tirado do projeto, mas continua fisicamente conectado. Ausente é o contrário. É um equipamento que não se encontra fisicamente conectado, ou não está alimentado, ou não responde à CPU, mas a CPU, ou mestre, ele está buscando por ela, está buscando informação dela, porque está no projeto da CPU. Então, por exemplo, tem um determinado drive que está no projeto, mas ele queimou. Então, o mestre fica pedindo diagnóstico, tentando levantar a informação desse equipamento, mas ele está ausente da rede. Luiz, o que acontece se eu cheguei, conectei minha ferramenta, encontrou um mestre, 8 escravos. Daí, um desses escravos, ele cai da rede. Ele queimou, o cabo dele foi cortado. Ele vai para ausente? Não. Ele vai para falha. Então, quem que entra em ausente? Ausente são os equipamentos que
novamente, estão no projeto, nunca, desde do momento de análise, nunca responderam a CPU. Então ele está configurado lá no projeto do CLP, a CLP pergunta por ele, mas enquanto a gente estava analisando, esse cara nunca respondeu. E o online, a cada varredura total que o mestre faz, ele responde, mas o mestre não tem o que perguntar para ele, porque ele não está parametrizado no projeto. Feito isso, nós entramos na parte de estatísticas. Então aqui eu tenho a quantidade total de falhas, de retentativas e de diagnósticos. Já explicamos lá atrás um pouco disso. Falha é simplesmente o equipamento cair da rede, seja lá por qual motivo isso está ocorrendo. Ele pode ter sido desligado, cabo cortado, ele queimou, pegou fogo, caiu água nele. A gente não sabe, ele parou de comunicar. Retentativa é sim o total de vezes que o mestre teve que reperguntar uma troca de dados, tá? E os diagnósticos é a quantidade destes eventos que foram enviadas por seus escravos. Feito isso, a gente tem informações gerais do Profibus, que, por mais que pareça informativo, é muito importante para ter uma ciência do estado daquela rede. A primeira coisa, a taxa de comunicação, o baud rate Profibus. Essa rede, por exemplo, está conectada a 1,5 MB. Ainda não tinha sido feito lida aqui o tempo de ciclo. O tempo de ciclo é o tempo total de perguntas e respostas para todos os equipamentos. Depois disso, eu tenho o watchdog. O watchdog é o tempo máximo pelo qual o escravo espera essa comunicação. Então, o watchdog é o tempo limite da comunicação. Depois ainda, eu tenho o limite de retry, o limite de retentativa, que é quantas vezes a CPU tolera reperguntar uma determinada informação para um equipamento. Nesse caso aqui está 1. Então, o mestre perguntou, escravo não respondeu. Ele repergunta uma vez. Se ele não responder nessa segunda, ele considera aquele escravo em falha e vai acioná-lo novamente pelo próximo ciclo Profibus. O HSA é muito interessante, ele não é amplamente conhecido, mas ele é muito interessante porque muitas vezes acontece algum desvio aqui. O HSA é o Highest Station Address, é o máximo endereço da estação. Você pode configurar isso na CPU, por exemplo, para otimizar a sua comunicação, e eu posso colocar lá 50. Então, a CPU, no seu ciclo de varredura, vai perguntar por escravos até o endereço 50. Se eu conectar um drive ou uma remota no endereço 68, ou nesse caso aqui, se eu configurar uma remota no endereço 95, ela nunca vai entrar na comunicação, porque o mestre está programado para perguntar até o escravo 78. Ele não busca por endereços no 79, 80 e daí em diante. Feito isso, entramos na aba de Live List. Aqui eu tenho todos os endereços, modelos. Já lembrando aqui, aparece o nome quando o equipamento tiver um diagnóstico, uma falha, uma parametrização ou uma configuração. Se eu tiver o GSD. Caso eu não tenha o GSD, ele vai me aparecer com esse hexadecimalzinho aqui. Depois eu entro com todas aquelas estatísticas que nós vimos na tela anterior, esmiuçada, dividida por equipamento. Por que é interessante isso aqui? Por exemplo, para você ver detalhadamente onde que está o seu problema. Qual parte da rede ou quais equipamentos estão apresentando mais diagnóstico? Qual equipamento especificamente está apresentando mais retentativa? Ou então, qual segmento de rede está apresentando mais retentativa? Isso pode te ajudar a identificar. Se for um número muito grande, isolado, por exemplo, um problema na interface do equipamento. Ou se for um problema em 5 equipamentos seguidos e o restante está ok, pode ser um problema do segmento em si. Então eu posso inferir se entre o repetidor 2 e o repetidor 3, eu estou com problema de rede. Se antes e depois disso não tem nada de retentativa e nesse meio eu tenho, você consegue afirmar que aquele segmento está problemático. E lembrando, aqui a gente não está nem olhando ainda a forma de onda, a gente está só olhando a parte estatística. Então, às vezes o pessoal esquece de olhar isso, mas isso tem uma tremenda de uma importância. Feito isso, eu entro em falhas. Quantas vezes aquele equipamento caiu da rede? A gente bota uma informação aqui se o watchdog dele está ativo ou não, e depois o status. Essas 4 colunas já tem descritivos aqui, lembretes do que é um diagnóstico, um retry e uma falha, e eu posso aqui também exportar essa lista em CSV.
Quando eu passo o mouse num equipamento que está em diagnóstico, por exemplo, ele já mostra o último evento ocorrido. Nesse caso aqui é um gateway, Profibus Modbus, e nós rompemos a rede Modbus. E ele me dá aqui uma informação que veio do GSD, que é timeout na resposta do Modbus. Então eu já tenho uma precisão aqui do que está ocorrendo com aquele dispositivo. Aqui nessas telas eu vou passar um pouco mais rápido, tá? Para que a gente possa, porque são basicamente as informações que eu estou descrevendo a vocês. Eu tenho essa mesma informação que eu tenho na live list de status num formato de matriz, caso a sua rede seja muito grande, para que você possa visualizar todos os 120 e tantos endereços que você pode ter na sua rede Profibus. Feito isso, existe a topologia gráfica. Tá? A topologia gráfica é importante, ela não é detectada e mostrada automaticamente. Tá? O TS Analisador lê todos os equipamentos e coloca todos os equipamentos disponíveis aqui na sua rede. Você pode montar isso e fazer as conexões com todo o cuidado do mundo, verificando eletricamente o que está acontecendo e fazendo um as-built de forma muito prática e muito visual. Para que é interessante essa ferramenta? Para que você não precisa fazer isso com um AutoCAD da vida. Então, numa análise Profibus, você pode entregar para um cliente as informações já da sua topologia Profibus. Depois da topologia gráfica, entramos na aba de pacotes. Tá? A aba de pacotes eu tenho simplesmente a comunicação crua do Profibus. Então aqui é mais para um estudo aprofundado, um suporte que o cliente queira dar ao fabricante para diagnosticar algum problema, uma falha de comunicação de um dispositivo. Então aqui eu tenho todas as perguntas e respostas entre os mestres e todos os seus escravos. Tá? Função, interpretação e o pacote completo em hexadecimal. Então aqui vem todas as informações que nós temos. Você pode selecionar a quantidade de pacotes de 500 a 20 mil, capturar e depois exportar esse pacote que ele vai num formato de CSV. O log aqui depois vem todos os eventos que foram detectados, registrados durante a sua análise de rede. Tá? Na análise de meio físico, e por qual razão isso está separado? Luiz, por que eu não posso fazer isso junto? Porque a análise de meio físico você vai ter que fazer segmento a segmento. Então, primeiro você faz uma análise de protocolo junto ao mestre, preferencialmente recomendado fazer junto ao mestre. Vamos voltar um pouquinho aqui. A análise de protocolo é bom que você faça mais próximo possível aqui do mestre para garantir que você veja toda a comunicação. Este exemplo é um exemplo bom. Alguns hubs de mercado filtram as informações que são passadas a cada segmento. Então, se você fizer análise de protocolo aqui embaixo, você não vai ver toda a comunicação. Vamos entrar num caso pior. Se você tiver um problema num hub, num repetidor ou num link de fibra ótica e você fizer a análise de protocolo do outro lado, você não vai enxergar exatamente a mesma informação que você tem no mestre. Então, análise de protocolo sempre feita junto ao mestre. Depois entramos na parte de meio físico, que eu vou fazer também no segmento do mestre, mas depois a cada repetidor, link de fibra ótica, acoplador de PPA, ou então o multi-repetidor, né? O hub. Todas essas capturas têm que ser feitas separadamente. Lembra por qual razão? O sinal elétrico é isolado de um lado para o outro. Então, o que eu vejo de um lado, ele está mascarado do outro. Vamos lá. Live List apresenta novamente todos os endereços. Aqui à esquerda, um botão de play para eu iniciar a captura. Resumo da rede. Já com uma informação importante. Atenção no idle. Aquele tempo de silêncio da rede em que não está havendo troca de dados entre uma pergunta e uma resposta. Essa tensão ela tem que ficar em torno de 1 volt. Tá? Se houver alguma alteração, por exemplo, na alimentação de um terminador, essa tensão é alterada. Então já fica uma informação aqui geral do segmento para depois a gente detalhar as informações de cada um dos equipamentos. Na lista aqui eu tenho todos os endereços, amplitude mínima, média, com lembretes de como isso é medido, assim como na tensão do idle aqui. Então, como é medida a tensão mínima, a média, se eu tenho indícios de ruído, se eu tenho problemas no A, problemas no B, com explicativos aqui, e como está o meu sinal
geral baseado em amplitude. Aqui também tem lembretes. Então, Luiz, nossa, eu não lembro qual que é o limite de tensão no Profibus. É de 4/7, 2/8, 4/5, qual que é mesmo? Essas informações estão descritas aqui na web para que você não precise. Num calor de momento de, eventualmente, uma corretiva ou numa preventiva, você não precisar ficar consultando manuais, olhando na internet ou tendo esse valor de cabeça, tá? A ferramenta já tem essa facilidade aqui na página, na interface. Um ponto que é visto aqui novamente, que é o TS Expert. Todos os problemas físicos passam pelo sistema especialista. Então, se eu tenho um excesso de tensão, uma amplitude maior, ele pode te indicar que tem um terminador faltando. O segmento está sem a terminação. Se eu tenho um cabo que está numa eletrocalha e na hora que foi tampar, ele foi mordido ali pela tampa da eletrocalha, ele foi rompido e curto-circuitou o A com a malha. Se você der um curto em A, ele também vai identificar. No mesmo modelo que era a parte de protocolo. Então aqui eu tenho todos os eventos que podem ocorrer, sugestões de ações de correção e evidências daquilo que está ocorrendo. Tá? Então fica super simples também, isso pode ser exportado a cada um dos segmentos. Daí você já tem ações determinadas para cada trecho da rede. A matriz é aquele status do sinal elétrico, tá? E lembra disso agora, pessoal, aqui a gente está falando só do sinal elétrico, porque eu estou fazendo análise de cada um dos segmentos, e eu vejo todos os equipamentos da rede e já consigo direcionar aquilo que está bom ou está ruim. Feito isso, eu tenho a parte de osciloscópio, então aqui eu consigo ver de fato a forma de ondas da nossa rede Profibus, do seu segmento Profibus. Consigo selecionar aqui se eu quero 1 byte, se eu quero 3 bytes, ver um pouco mais da forma de onda, fazer isso de forma automática e ele fica cíclico, passando por todos os endereços. Posso também clicar manualmente aqui e selecionar para monitorar um único endereço, ficar vendo a forma de onda do mesmo endereço. Aqui, selecionar a forma de onda, o sinal diferencial, como está apresentado aqui, ou então o A e B, para eu enxergar, por exemplo, ruído e curto-circuito. Tenho os meus controles e cursores, e aqui à direita, no canto direito superior, eu tenho um izinho que é um lembrete de distorções padrão, né? Distorções comuns de problemas de rede. Tá? O que é uma rede com um dispositivo ausente? O que é uma rede que um excesso de terminador? Tá? Algumas informações aí que são apresentadas aqui. Um exemplo aqui dos sinais A e B separados. Tá? Aqui eu consigo ver, por exemplo, se o condutor A estiver em curto, ou se o condutor B estiver em curto, ou se estiver com borne frouxo em algum deles, e por aí vai. Um exemplo do uso dos cursores, tá? Caso você queira fazer alguma medição em tempo, ou então em amplitude. E o gráfico de barras, que aqui apresenta amplitude mínima ou média, e você pode fazer a classificação por endereço, amplitude crescente ou amplitude decrescente. E aqui é um ponto interessante daquilo que eu comentei lá atrás. Se você estiver olhando o gráfico de barras e identificar diversos dispositivos com a tensão muito próxima, você pode ter um indício de que aquilo lá está atrás de um repetidor, por exemplo. Porque muito dificilmente uns equipamentos no mesmo segmento terão a tensão muito igualzinho. Cada um vai ter alguma diferençazinha, alguma distorção. Então, se você encontrar isso muito igual, tem alguma suspeita de que você está olhando para dispositivos atrás de um repetidor. Pessoal, agora falaremos um pouco aqui da configuração inicial e conexão da ferramenta. Essa primeira parte é bastante simples. As conexões no lado DP serão feitas sempre utilizando o conector DB9, conectado ao analisador, o adaptador DB9, conectado ao analisador e o USB para o notebook. Para o PA, temos as garras jacarés conectadas ao BNC e também o USB ao notebook. Na parte de configuração, nós temos basicamente três quadros aqui para serem vistos. A gestão dos arquivos de SDs, que podem ser utilizados, como a gente comentou, para interpretação de diagnóstico estendido e identificação do equipamento. Limpeza do log, caso eu queira eliminar os registros que foram feitos aqui, informações da versão do software que está sendo usado e as configurações do TS Expert para cada uma das funções.
A gestão do GSD, quando a gente clica ali em gerenciar, apresenta todas as opções de arquivos que estão carregadas no notebook, no software. A configuração do TS Expert é feita dessa forma, com caixinhas aqui de seleção, e você pode selecionar aqueles problemas que você quer ou não que sejam alertados durante sua análise. Por padrão, todas as detecções aqui vêm selecionadas. Posteriormente, a parte de agenda e relatório. A agenda foi desenvolvida pela TS para facilitar o seu trabalho em campo. Tá? Então aqui eu tenho informação do cliente e da empresa executora. Caso você seja o cliente final, pode substituir o cliente ali por rede, cada uma das redes da planta que eu vou implantar, e a empresa executora pode ser usada, por exemplo, para o técnico que está executando, o técnico do turno A, B ou C, 1, 2 ou 3 e por aí vai. Então aqui permite com que você faça um cadastro e, no momento da análise em rotinas de preventiva, otimize o tempo de preenchimento do relatório. No preenchimento do relatório, eu posso selecionar aquilo que está salvo na agenda, ou então, caso não haja informação salva aqui, eu posso preencher tudo aquilo. Nome do projeto, rede, logo, nome da empresa, endereço, cidade, quem está executando, telefone, e-mail. Posso selecionar aqui se a rede está conforme, não conforme, conforme com restrições, o tipo de relatório, quero só protocolo, quero só PA ou quero só meio físico DP. Você pode selecionar aqui também.